E vamos ao segundo vídeo na nossa jornada, da nossa quaresma de 2026. Como eu falei no vídeo passado, a gente vai seguir com esse livro aqui, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, por Santo Afonso Maria de Ligório. No vídeo passado eu falei que era o primeiro capítulo, mas na verdade é uma introdução. O primeiro capítulo a gente vai conversar um pouco hoje. No vídeo passado a gente conversou um pouco sobre os frutos que resultam da meditação da Paixão de Nosso Senhor. E no capítulo de hoje, Santo Afonso nos traz uma ideia, um panorama geral do que aconteceu, por que Cristo fez o que fez. E aí ele começa aqui ele começa o capítulo contando uma história que havia um rei, senhor de muitos reinos, que tinha um único filho, tão belo, tão santo, tão amável, que sendo o encanto do seu pai, este o amava como a si mesmo. Ora, este príncipe se afeiçoou grandemente a um escravo e, tendo este cometido um delito pelo qual fora condenado à morte, o príncipe se ofereceu a morrer por ele. O pai, amante e apaixonado da justiça, resolveu condenar seu amado filho à morte para livrar o escravo do castigo merecido. E assim aconteceu. O filho morreu justiçado e o escravo ficou livre. Então, só nesse parágrafo a gente já pode resumir o que foi que Cristo fez, né? A gente pode resumir o sacrifício de Cristo. E aí ele segue, né? Este caso, que uma só vez se deu e nunca mais se repetirá no mundo, está consignado nos Santos Evangelhos, onde se lê que o Filho de Deus, o Senhor do Universo, vendo o homem condenado à morte eterna por causa do pecado, o escravo lá da historinha da gente, quis tomar a natureza humana e pagar com a morte a pena devida pelo homem. E aí ele traz Isaías 53, versículo 7, foi oferecido porque ele o mesmo o quis. E o Eterno Pai o fez morrer na cruz para nos salvar, míseros pecadores que somos. Romanos 8,32, não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. E aí ele deixa um questionamento aqui, né? Que vos parece a uma cristã este amor do Filho e do Pai? Aqui uma coisa interessante também, ele diz o seguinte: amado Redentor meu, quiseste então com vossa morte sacrificar-nos para obter-me o perdão. E que vos darei em reconhecimento? Muito me obrigastes a amar-vos, muito ingrato serei se não vos amar com todo o meu coração. Vós me deste vossa vida divina, e eu, mísero pecador, vos consagro a minha, ao menos a vida que me resta. Quero empregá-la exclusivamente em amar-vos, obedecer-vos e dar-vos gosto. E ele vai seguindo aqui, ele traz uma coisa interessante, ó. Ele traz aqui, ó, um pensamento de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: o Senhor, criando-nos, o fez em virtude do seu poder, mas remindo-nos, fê-lo por meio de suas dores. E ele também traz aqui, ó, em verdade, tomou sobre si as nossas fraquezas e carregou as nossas dores. Isaías 53, versículo 4. E aqui ele traz uma coisa que de repente pode ser polêmico, né? Que ele diz o seguinte: ó, Cristo remiu-nos da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no lenho, para que a bênção dada a Abraão fosse comunicada aos gentios por Jesus Cristo. Gálatas 3, versículo 13. E aí ele traz uma reflexão de Santo Ambrósio dessa passagem, que ele diz assim: ele se fez na cruz maldito para que tu fosses bem-aventurado no reino de Deus. E aí ele segue aqui dizendo que Jesus se tornou maldito porque ele abraçou a vergonha de estar lá na cruz e parecer maldito aos olhos do mundo. Ele traz aqui, ó: portanto, meu caro Salvador, vós, para obterdes a bênção divina, vos sujeitastes a abraçar a vergonha de aparecer na cruz como maldito aos olhos do mundo e abandonado até de vosso Pai eterno, tormento que vos obrigou a exclamar em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste?
E aí ele diz aqui, ó, ele traz um pensamento de Simão de Cássia, que ele diz o seguinte: Jesus foi abandonado na sua paixão para que nós não fôssemos abandonados nos nossos pecados. E aí é mostrado a misericórdia de Deus. E aí ele fala aqui, ele segue, né? Ele fala do sangue de Jesus, que é o sangue que nos lava dos nossos pecados. Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue, Apocalipse 1, versículo 5. E ele diz aqui aonde chegou o amor de Jesus, né? Para nos lavar da mancha do pecado, ele preparou um banho de salvação no seu próprio sangue. Ele ofereceu o seu sangue que pede misericórdia. E aqui ele faz um paralelo com o sangue de Abel. O sangue de Abel pediu vingança, o sangue de Jesus pede misericórdia. E aqui ele traz um questionamento interessante de São Boaventura, que diz o seguinte: ó bom Jesus, que fizeste? Até onde os levou o amor? Que coisa vistes em mim que tanto vos elevou? Por que quisestes padecer tanto por mim? Quem sou eu que por tão grande preço quiseste granjear o meu coração? Ah, compreendo que tudo é o resultado de vosso amor infinito. Sede para sempre bendito e louvado. E aí, Santo Afonso, seguindo aqui, ele traz Jeremias 1, versículo 12, que diz: ó vós todos que passais por este caminho, atendei e vede-se a dor como a minha dor. E aí que ele traz um pensamento, ele segue aqui, que ele diz o seguinte: eu já percebo, ó meu amante Senhor, quanto padeceste neste madeiro infame, mas o que mais me obriga a amar-vos é compreender o afeto que me testemunhastes, padecendo tanto a fim de ser amado por mim. Então aqui ele traz um pensamento interessante, que Cristo se sacrificou não só pelo amor dele por nós, mas também para que a gente o ame de volta. Ele fez um sacrifício por amor a nós e por nosso amor. E aí, complementando isso, né, complementando esse pensamento, ele fala aqui de Gálatas 2:20. Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele diz aqui que o que mais inflamava São Paulo a amar Jesus era pensar que ele quis morrer não somente por todos, mas por ele em particular. E aqui ele traz aqui um pensamento de São João Crisóstomo que diz: Deus ama cada homem em particular com o mesmo amor com que ama o mundo. E falando nisso, e seguindo esse pensamento, ele traz o seguinte, que se Jesus tivesse morrido somente por cada um particularmente e não por todos, a gente não deveria menos a Jesus por isso. Inclusive, pelo fato de ele ter morrido por todos, é que tem que aumentar a nossa dívida, a nossa gratidão por Jesus. E ele explica isso, né? Que ele diz aqui: se toda a sua família fosse condenada e só você fosse salvo, você pediria, você suplicaria pelos seus familiares para que você não estivesse sozinho no céu e seus familiares todos fossem para um inferno. E Jesus já fez isso, sem precisar você pedir, sem precisar você suplicar. Ele já morreu por todos. Aqui, ó, ele traz aqui, ó: se tivesse morrido exclusivamente por vós, que pena senterias ao pensar que vossos próximos pais, irmãos, amigos teriam de ser condenados e que depois desta vida vivereis para todo sempre separado deles. Se tivesse sido reduzido à escravidão com toda a vossa família e aparecesse alguém a resgatar-vos a vós somente, com que instâncias não suplicarias que, juntamente convosco, resgatasse também vossos pais e irmãos? Que agradecimentos não havia de lhe testemunhar se ele o fizesse para vos contentar? E aqui ele vai seguindo, né? Vai seguindo esse pensamento. Ele traz aqui, ó, a revelação que Jesus fez a Santa Gertrudes, que ele diz o seguinte: que ele estaria pronto a morrer tantas vezes quantas são as almas condenadas, se ainda fossem capazes de redenção. Então o amor de Deus, ele é infinito.
E aqui ele até pede, né? Por favor, Jesus, fazei com que eles conheçam o quanto padecesses por um só deles, o amor que lhe tendes, o desejo que vos devora de ser por eles amados, as belas qualidades que possuís para lhe cativar o amor. Fazei-vos conhecer, ó meu Jesus, fazei-vos amar. E seguindo essa ideia do sacrifício, seguindo esse pensamento, ele traz João 10, versículo 11. Sou bom pastor e o bom pastor da sua alma por suas ovelhas. Mas aqui abaixo ele diz que Santo Afonso diz que é uma dessas ovelhas, né? Eu sou uma dessas ovelhas, você que está assistindo esse vídeo é uma dessas felizes ovelhas. E aqui ele diz, que obrigação, pois, a minha de amar-vos e de dar minha vida por vós, já que por vós, de mim em particular, vos entregastes à morte. E que confiança eu não devo pôr no vosso sangue, sabendo que foi derramado para pagar os meus pecados. E aí, seguindo esse pensamento da confiança no sangue, ele diz aqui, meu caríssimo Salvador, que a vós reduziu a compaixão e o amor que me consagrastes. Peca o escravo e vós, Senhor, pagais a pena. Se penso nos pecados, devo, pois, tremer por causa do castigo que mereço. Mas, pensando na vossa morte, tenho mais razão de esperar que de temer. O sangue de Jesus, tu és toda a minha esperança. Por maior que seja o medo do castigo que a gente merece sofrer, mas maior ainda é a confiança na misericórdia de Deus, no sangue que Ele derramou para nos remir, né? E aí ele segue, né? Este sangue, à medida que desperta a confiança, obriga-nos a ser atentamente nosso Redentor. O apóstolo exclama, não sabeis que não sois vossos, fostes comprados por um grande preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E aqui ele completa, já está no final do capítulo, ele completa reconhecendo que deve consagrar toda a sua vida, deve se entregar totalmente a Jesus por conta do sacrifício dele, por conta de tudo que a gente conversou até aqui. Não tem outra coisa para oferecer-vos que esta alma resgatada em vosso sangue, e ela eu vos ofereço. Permiti que vos ame, pois nada mais quero fora de vós, meu Salvador, meu Deus, meu amor, meu tudo. E aí ele segue, termina o capítulo com essa oração, né, pedindo para se entregar totalmente a Jesus, para não amar nada além dele, para reconhecer a paixão, para reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer a misericórdia do seu sangue que lava os nossos pecados, quase que nos saiu agora. Ele até pede perdão aqui também, em algum momento aqui, ele pede perdão por ter ofendido a Deus, por ter esquecido deste sacrifício. E para encerrar, no último parágrafo, ele fala, né? E quem poderá deixar de vos amar, vendo-vos como filho dileto do Eterno Pai, terminar a vossa vida com a morte tão amarga e desumana por nosso amor. Ó Mãe do belo amor, pelos merecimentos de vosso coração abrasado em amor, obtende-nos a graça de viver somente para amar o vosso Filho, que merecendo um amor infinito, quis a tanto custo conquistar o amor de um mísero pecador. Ó amor das almas, meu Jesus, eu vos amo, dai-me mais amor, mais chamas que me façam viver abrasado em vosso amor. Eu não mereço, mas vós o mereceis, bondade infinita. Amém. Assim eu espero e assim seja. Como no vídeo passado, eu li alguns trechos aqui, falei algumas coisas baseadas nas minhas anotações, nada comparado a você pegar o livro e ler o capítulo inteiro e você mesmo fazer suas próprias anotações. Mas como eu também falei no vídeo anterior, esse aqui é um caminho, é uma jornada de conversão, primeiramente para mim, mas que eu não quero trilhar esse caminho sozinho, eu não quero trilhar essa jornada sozinho. Então, reafirmo aqui o meu compromisso que fiz no vídeo anterior, de trazer um vídeo a cada dia durante toda essa quaresma, e com a graça de Deus,
no dia 40, no final dessa quaresma, eu não serei mais o mesmo, e nem você que está assistindo, você que está me acompanhando, não seremos mais o mesmo. Que essa quaresma converta o nosso coração de verdade, que seja um caminho de conversão verdadeira, que essa quaresma seja vivida de uma forma como nunca vivemos antes. E no final dessa quaresma que a gente reconheça de verdade o amor, o sacrifício de Cristo por nós. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Qualquer coisa para agregar também. Se tem alguma coisa, se você já leu o livro e teve alguma coisa que eu não falei aqui, também complementa aí nos comentários para ajudar nesse caminho, nessa jornada. Né? Como eu falei, eu não quero fazer esse caminho sozinho. Quero mais pessoas comigo trilhando essa jornada de conversão. Se você curtiu esse vídeo, se agregou para você, se tocou o teu coração como essas palavras têm tocado o meu, se inscreve no canal, deixa aí o teu like e é isso. Eu me chamo Thiago Souza e juntos vamos trilhar o caminho da paz.